Tem novo alvo para a camisa 9 do Flamengo, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E o Flamengo encontrou um novo alvo agora no futebol argentino, Tiziano Perrota, atacante de 19 anos de idade, que pertence ao Banfield, foi o centroavante descoberto pela equipe de scout. Temporada do garoto, de 18 jogos, 8 gols e 1 assistência. Atua como 9 fixo, aquele cara que custaria bem mais barato do que outros jogadores recentemente buscados pelo Fla. Hoje, por exemplo, está avaliado em 2 milhões de euros e tem contrato até dezembro de 2027. Não dá para imaginar que o Banfield aceitaria negociá-lo por cifras tão baixas, mas eventualmente por 5, 6, 7 milhões de euros e o negócio pode acabar saindo. O interesse do Flamengo no Perrota foi divulgado primeiro pelo paparazzo rubro-negro. Você acha que o Flamengo precisa de contratações? O que você pensa do trabalho do Boto, que falhou nas tentativas em relação a Almada, Luiz Henrique e Zé Lucas? Só para completar, contar que a vitória contra o Vitória por 2-0 nesse domingo, com gols, um no primeiro, outro no segundo tempo, marcou a melhor partida do Flamengo pós-Copa do Mundo rubro-negro que vinha devendo. Esse Flamengo jogou muito, vai ser campeão brasileiro. A verdade é que o placar de 2-0 ficou bem distante do que foi o domínio do Flamengo, né? O goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, fez algumas defesas. Cara, teve uma no chute do Léo, foi do Léo Pereira, de fora da área, que foi impressionante. O Fábio W2R, Nicola, melhor jogo do Mengão pós-Copa do Mundo. Concordo. No segundo tempo o time se poupou. É verdade também. Embora com um placar mais apertado do que deveria, né? Mas aí o Bruno Henrique acabou entrando e fazendo o gol do 2-0. O Flamengo jogou o básico para ganhar. Em 2025 ganhou de 8-0 do Vitória. Era para ter jogado melhor. Eu achei, Ricardo, não sei se você concorda, mas especialmente no segundo tempo deu uma tirada de pé. Tem jogo super importante contra o Cruzeiro na quarta-feira, e especialmente depois da eliminação na Copa do Brasil, cara. A Libertadores virou obsessão para o Flamengo, né? Se o Flamengo cai para o Cruzeiro, cara, o ano não dá para dizer que termina, que ainda vai restar o brasileiro, mas o ano se complica demais pro Flamengo. E aí, diante desse cenário, a chance de o Boto cair é gigante. Deixa eu até esclarecer um ponto, aproveitar que o Ricardo é rubro-negro e está perguntando por aqui. Nesse final de semana, eu não vou lembrar quem, mas alguém especulou que o Edu Gaspar pode ser o substituto do Boto, caso de demissão do técnico do executivo português. Se o Flamengo cair para o Cruzeiro, a chance de o Boto ser demitido é grande. Mas a contratação do Edu me parece bem complicada, para não dizer inviável, tá? Chamei uma pessoa muito próxima a ele e perguntei aí, você escutou alguma coisa? Tem alguma chance? E a pessoa falou, Nicola, a rescisão com como é que chama? Com o Evangelos Marinax ainda nem foi assinada. O Edu e o Marinax estão em queda de braço, não é, Edu? Só para lembrar, né? Ele trabalhava no Arsenal, deixou o Arsenal para ser o CEO dos clubes do Marinax pelo mundo. Só que o Marinax acabou se desentendendo com o Edu e meio colocando ele para escanteio, meio para forçar o Edu a pedir demissão. O Edu falou, tá bom, você vai me deixar de escanteio, eu vou ficar aqui, vou ganhar meu salário astronômico e não vou pedir demissão nenhuma. E essa história se manteve assim, tá bom? O Flamengo não vai contratar ninguém. Ô Varley, a ideia era contratar até essa sexta-feira, para ter o reforço nas oitavas. Agora talvez seja o caso de esperar a possibilidade de o Flamengo chegar às quartas passando pelo Cruzeiro para poder registrar atleta. Vale a lembrança de que você pode registrar depois de passar de fase, tá bom? Atila Zapata, não vem ninguém, o Flamengo está precisando de muitos reforços. E aí tem outro ponto, né, Atila? O Flamengo tinha 25 milhões de euros, ou quase 150 milhões de reais, para gastar nessa janela de transferências. É óbvio que você não vai sair gastando com qualquer um, mas não contratar ninguém, enfim. Nicola, na minha opinião, aquela fala do BAP, de que o Mengão tinha 1 milhão para gastar, atrapalhou o Mengão. Ô, Fabio, a verdade é que muitas vezes o discurso do BAP atrapalha. Ele quer falar com esse tom de arrogância, enfim, e não ajuda em nada, cara, essa é a grande verdade. O BAP podia, eu acho que ele tinha que se preservar um pouco mais, cara, porque ele tem mais atrapalhado do que ajudado com as declarações dele. Pelo menos essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam, tá? Por que Flamengo e Zenit desistiram da negociação envolvendo o Luiz Henrique? A revelação foi feita por representantes do atleta que estiveram na tarde dessa sexta-feira no Ninho do Urubu. Houve uma última tentativa
dos representantes do atleta em fechar esse acordo entre os clubes, mas há uma distância grande entre aquilo que o Flamengo topa bancar e o que o Zenit pede. O time russo iniciou exigindo 40 milhões de euros. A proposta do Flamengo foi de 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Zenit até sugeriu que o Flamengo pagasse 35 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. E o Flamengo não vai levar nenhum centavo dessa proposta de 30 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. Diante dessa dificuldade, as partes entenderam por bem que o Luiz Henrique permaneça no Zenit e o Flamengo abra mão de mais uma negociação. Segundo a transferência frustrada, muita crítica em cima do trabalho de José Botto, o executivo de futebol do Flamengo está no bico do corvo, extremamente ameaçado de demissão. Se o Flamengo tropeçar diante do Cruzeiro nas partidas de oitava de final da Libertadores da América, já dá para cravar que José Botto tem tudo para ser dispensado do rubro-negro. Pressão interna e externa atingiram índices elevadíssimos. E as negociações frustradas com Almada e Luiz Henrique só pioraram a situação do dirigente. Você, torcedor do Flamengo, pensa o que sobre o trabalho do Botto? De 0 a 10, que nota você dá para o executivo português? Hora de falar sobre Luiz Henrique. Uma série de notícias têm sido publicadas em relação ao atacante que pertence ao Zenit e é alvo do Flamengo. Informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Não é verdade que o Zenit só topa negociar o Luiz Henrique com pagamento à vista. Os clubes tentam chegar a um denominador comum e ainda há uma distância entre aquilo que o Flamengo oferece e aquilo que o Zenit pede. Importante registrar também que o Zenit sonhava com 40 milhões de euros. Nesse momento, pede 35 milhões de euros fixos. O Flamengo já assinou com 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Há tendência que essa história não seja resolvida de maneira tão rápida. Dá para descartar que o Luiz Henrique esteja à disposição do Flamengo para as partidas contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores da América. É natural até que o Flamengo passe agora a entender como é que vai funcionar esse duelo contra o Cruzeiro. Se não passar pelo Cruzeiro, vai restar ao rubro-negro apenas a disputa do Campeonato Brasileiro. Isso pode eventualmente tirar um pouquinho do ímpeto em relação à contratação do jogador, que é excelente, mas bastante caro. Muita gente cravando que José Botto se apressou e ofereceu mais do que o BAP estava disposto a gastar. A informação que eu tenho é diferente. Parece haver um processo de fritura dos mais fortes em relação ao executivo de futebol do Flamengo. Alguém acha que o Botto sugeriria um valor que o BAP não pagaria? Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Antes de encerrar o noticiário do Fla, só contar que o rubro-negro recusou a última proposta feita pelo Granada, pelo Lohan. A oferta foi considerada baixa e não deve ser reaberta. José Botto tem enorme chance de ser demitido caso o Flamengo perca a eliminatória das oitavas de final da Libertadores da América para o Cruzeiro. O clima para o executivo de futebol português é dos piores. De forma externa, pressão dos torcedores pela falta de reforços. E olha que o Flamengo tinha 146 milhões de reais para gastar com contratações. As tratativas com Almada não deram certo, o jogador foi para o River Plate. Luiz Henrique permanece no Zenit. Zé Lucas virou reforço do Cruzeiro. Marcos Antônio segue no São Paulo. O torcedor se pergunta como é que alguém que tinha 146 milhões de reais para gastar não conseguiu trazer uma única contratação. Praticamente todos os times da Série A do brasileiro apresentaram reforços. O fato de a janela para as oitavas de final da Libertadores já estar fechada só aumentou a pressão no Botto. E uma eliminação para o Cruzeiro, jogo de ida acontece na quarta-feira em Belo Horizonte, a volta na semana seguinte no Rio de Janeiro, deve determinar a demissão do executivo. Se do lado externo a pressão é grande, do lado interno há um incômodo. A forma como o Botto se relaciona com os jogadores e também funcionários é mal avaliada. Ele em alguns momentos é grosseiro, em outros momentos dá pouca atenção. E tudo isso tem repercutido de forma negativa. Há quem garanta, inclusive, que Edu Gaspar, que já foi executivo de futebol da seleção e do Corinthians, foi procurado pelo Flamengo. Entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Edu e essa pessoa me assegurou que ainda não foi assinada nem a rescisão do contrato que ele tem com o Evangelos Marinax, apesar da péssima relação entre o brasileiro e o magnata grego. Ou seja, Edu no Flamengo por hora parece algo distante. E você, classifica o trabalho do José Botto como bom, regular, ruim ou péssimo? Se você acha que é ótimo também, use o espaço para comentário e opine, beleza?